APA 2, tudo bem com vocês? Boa tarde para todos, eu espero que vocês estejam bem, animados para essa semana e animados para a nossa aula de hoje. Então vamos lá, na aula passada nós falamos sobre a crônica, né? A crônica que é um texto narrativo e ao mesmo tempo argumentativo, né? Que usa ali, conta uma história sobre fatos do nosso cotidiano, mas na verdade essa história seria um pano de fundo, né, para fazer o leitor a refletir sobre os fatos que são narrados, que geralmente são situações polêmicas do nosso dia a dia, certo? O texto que eu passei para vocês na aula anterior fala sobre um jogo que é uma vergonha, né? Então ele comparou a vida de quem tem tudo e de quem não tem nada, né? O autor acha que quem tem tudo está mais preparado para esse jogo, né? Que seria as várias situações do dia a dia. E quem não tem nada, como não está preparado, não tem preparo, né? Ele sempre está em desvantagem em relação às situações do dia a dia. Então, quem está mais preparado, quem está mais equipado, né? Ele consegue se dar bem nos vários jogos, né, que existe na vida. Que jogo aí seria as situações do dia a dia, ok? Então ele faz essa comparação. Na verdade, o jogo aí não é um jogo, é um sentido figurado, né? São as situações vividas pela gente no dia a dia, ok? Então vamos lá para a interpretação. O texto Um Jogo que é uma vergonha é uma crônica. Foi escrito a partir de uma situação da vida real, com o objetivo de fazer uma crítica a uma situação. Se o autor teve esse objetivo ao escrever, que objetivo tem em relação ao leitor, certo? Ele quer que o leitor reflita sobre um assunto. Ele não quer que rejeite suas ideias, ou que se divirta com aquele assunto, ou que aceite as suas ideias sem pensar. Não, o fato dele usar esse sentido figurado, esse jogo no sentido figurado, foi fazer você ler e refletir sobre aquela situação que ele está mostrando ali naquela história. Tá bom? Vamos lá para o número 2. O trecho. Num time, os jogadores têm tênis e camisa de manga comprida, e no outro os caras jogam descalços e só de calção. Significa que tudo isso aqui, gente, toda essa situação inventada para contar o jogo, na verdade, é um pretexto, né, para mostrar uma situação diferente. A situação vivida pelas pessoas que são menos favorecidas, que não têm condições, certo? Não tem condições financeiras, não tem condições sociais, educacionais, certo? Então, vamos lá. Então, essa situação significa que um time é formado por jogadores bem equipados e outro time por jogadores mal equipados. Vocês percebem que aqui não diz que um time é melhor do que o outro. Não. Ali só fala que um time ele está mais preparado, mais equipado do que o outro para jogar. Certo? Então, quem escreveu o texto, o autor, ele acredita que se os dois times tivessem as mesmas condições, aí sim o jogo seria justo. Aí sim, né, ia ver se havia um ganhador ou não, aí ia ficar destacado o talento de cada um. Mas não, ali, nesse tipo de jogo, ficou destacado que um time é bem equipado e o outro não. Então, não tem a menor chance de existir um jogo de verdade ali, certo? Vamos marcar esse primeiro parêntese aqui. Esta crônica, de fato, compara a vida de crianças que têm casa com a vida de crianças que têm escola? Não, né?
Crianças que são culpadas com crianças que são inocentes? Nada a ver, né? Crianças que podem fazer tudo com crianças que não fazem nada? Também não. A vida de pessoas que têm escola e casa com a vida de crianças que não têm escola e casa, não tem nenhum dos dois. Certo? Então, são crianças bem diferentes aí em relação a como lidar com as situações do dia a dia. Certo? 4. Quando o autor diz nós que temos escola e casa, e isto não quer dizer que a gente não possa fazer nada, as palavras nós e as palavras a gente ocupam o lugar dos leitores que são conhecidos do autor? Não, essa questão aqui ela está um pouco, às vezes até um pouco ambígua. Por quê? Os leitores que são conhecidos do autor, quando eu escrevo uma crônica, eu não sei quem vai ler. Então, eu não posso conhecer todos os leitores. Esse nós e a gente vai falar só do leitor? Não. Nós não vai falar de uma pessoa só. Dos ricos, do autor e dos leitores, aqui ele se coloca também nessa situação. Então, muito provavelmente ele é uma pessoa favorecida financeiramente, né? E ele está, quando ele fala de todos os leitores, daqueles leitores que são pessoas favorecidas financeiramente, certo? Então, do autor, ele se coloca, quando ele fala nós, ele se coloca no lugar das pessoas que também são favorecidas, certo? Número 5. De acordo com o autor da crônica, diante da situação que é discutida, a gente pode jogar, a gente não pode fazer nada, a gente pode jogar um jogo justo, a gente pode fazer uma aposta. Ou seja, a gente pode jogar um jogo justo. Mas aí, esse a gente aqui precisa, aprender a cobrar do poder público para que os outros jogadores, entre aspas, para que as outras crianças tenham as mesmas condições, certo? Número 6. Quando o autor fala sobre jogo justo, ele quer dizer que as pessoas justas às vezes perdem, as pessoas podem ajudar a fazer justiça, as pessoas podem jogar mesmo sem saber, as pessoas jogam um jogo besta. Quando ele fala jogo justo, é porque as pessoas podem ajudar a fazer justiça. Como? Cobrando, Cobrando, sendo cidadão de fato, cobrando do poder público, 7. O tema central da crônica é futebol, miséria, crianças de rua ou desigualdade. Não está falando só sobre a miséria, está falando sobre a desigualdade, onde uns têm e outros não, ok? Vamos lá para 8. O que faz desse texto ser uma crônica? Como que eu sei, ao ler o texto, que essa é uma crônica? Percebemos que o autor escreve uma notícia, fazendo com que o leitor acredite nele. Não é uma notícia, ele não quer informar alguém sobre um fato que aconteceu em algum lugar, com alguma pessoa. O autor descreve o que aconteceu com ele, também não, Podemos perceber que o autor conta sobre um assunto do cotidiano, que no caso é a desigualdade, acrescentando seu ponto de vista, que é o que ele acha sobre o assunto, fazendo com que o leitor reflita sobre o texto escrito. Então, essas são as características da crônica, certo? Então, vocês vão marcar aqui, Vamos ver a outra. Podemos perceber que ele conta fatos que acontecem no cotidiano, dando destaque para detalhes como data e local. Não, Então, marca aqui o primeiro, segundo, terceiro parêntese, tá bom? 9. Ao ler esta crônica, podemos refletir sobre pessoas que têm muito e pessoas que não têm quase nada. Os ricos podem tudo. Pessoas que têm o que querem e pessoas que não querem nada.
Os pobres não têm nada porque não querem. Nada a ver, né, pessoal? Então, aqui a crônica faz você refletir sobre as pessoas que têm muito e as pessoas que não têm quase nada, ok? Então, vou marcar aqui a primeira. 10. Por que quem não tem perde sempre? Pois sempre estará em desvantagem contra quem pode ter tudo. Eles não têm porque não querem, pois não correm atrás do que desejam, porque não têm vontade de fazer as coisas. Nada, né, pessoal? Pois sempre estará em desvantagem contra quem pode ter tudo. Certo? Quem não tem, perde, porque é muito difícil você conseguir chegar ou conseguir ter o que as pessoas mais favorecidas têm. Não é impossível, mas vai ser muito difícil. Mas a gente tem que lutar, né, pessoal? Para a gente ser melhor, estar melhor a cada dia, não é? E uma das maneiras para que a gente consiga isso é estudando, certo? Número 11. Por que o time que tem tênis e camisa ganha fácil? O outro time não precisa ganhar, é por isso? Eles têm mais vontade de jogar? O time que tem tênis e camisa tem mais vontade de jogar do que o que não tem? Não, né? Eles estavam mais preparados e com mais equipamentos para jogar? Eles já haviam treinado mais. Então, eles estavam mais preparados e com mais equipamentos para jogar. Então, quem está com mais equipamentos e mais preparado vai ganhar muito mais fácil. Não é isso? Meninos, façam a correção aí dessas atividades. Manda foto para mim lá no grupo, tá bom? Beijo, tchau.